Okay, let's go. Salve, salve, minha gente! Mais um Pulse na área. Que maravilha estar aqui com vocês. Eu queria já de cara pedir... Hein, Cabas, a gente toda hora esquece isso. Vamos pedir a você que tá chegando agora, já senta o dedo no like, preste atenção uma coisa, o dedinho não cai, não custa uma banda de R$1 e você vai estar ajudando a gente, na verdade, a espalhar essa ideia, a ativar o modo Pulse. É assim que a gente educa o nosso algoritmo. Muitas vezes a gente pensa... o YouTube tá entregando só porqueira, não tô mais gostando do YouTube. E por que isso? Porque você não tá interagindo com o que você gosta e com o que você não gosta. É para isso que existe o like, é para isso que existe o dislike e, sobretudo, é por isso que existe o inscreva-se, ative o sininho. Tem um negócio de um botão novo do hype, né, Cabas? Eu não tô muito inteirado não, mas tem sim, tá rolando isso. Aí, Cabas, vamos se inteirar. Vamos nessa. Já falar coisa aqui que não pode. Mas salve, Cabas! Salve, tamo junto. Obrigado por estar aqui mais um dia, uma manhã. Vamos nessa. Valeu também. Se você tá me vendo agora nesse momento, eu estou fora daqui, estou viajando, mas estou gravando coisas especiais para deixar tudo para vocês aí, para não ter nenhuma interrupção no Pulse. Valeu, galera. Obrigado. Hoje o papo eu diria a vocês o seguinte... É mais do que importante, é fundamental. Hoje a gente vai falar sobre segurança pública. E hoje o nosso convidado aqui é Caveira total. Estou aqui com Douglas Piton. Bem-vindo, Douglas. Cara das Forças Especiais da Polícia Civil da Bahia, é isso? Obrigado, Pedro, pelo convite. Para mim é uma honra poder participar do seu programa. Já te disse nos bastidores o quanto eu admiro o seu trabalho. E poder contribuir nesse momento com as pessoas, nesse tema que é tão explorado, né, pelas mídias, e o quanto as pessoas querem de fato ouvir sobre segurança pública, é importante e eu estou aqui para poder responder qualquer tipo de questionamento. Boa aí. Eu gosto de gente assim, velho, que já chega... Né? Aliás, você é caveira, né? Você não tem medo de nada mesmo. Eu quero saber, vai ter medo de assunto? Pra conversa não pode, vai né? ter, né, velho? A gente gerencia o medo, né? Boa. A gente gerencia esse medo. Falando nisso, porque a gente viu, né, de alguma maneira, a Polícia Militar da Bahia, que não é o seu caso, de alguma maneira, assim, meio chateada com alguns policiais que estavam se comunicando mais, né? Indo a podcast, fazendo conteúdo no Instagram e tal. Tá de boa pra você, assim, a Polícia Civil não se chateia com isso. Inclusive, um abraço pra todo mundo da Polícia Civil. Aliás, todos os policiais, porque, assim, se tem uma coisa que a gente realmente reconhece, é a importância de vocês, é a luta diária de vocês, é o risco que vocês se submetem por nós. Então, o Pulse deixa aqui máximo respeito à polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Mas vamos lá. Pedro, primeiro é importante dizer que eu não estou falando aqui em nome da Polícia Civil, né? Boa. Quem está falando aqui é o policial Piton, que já tem uma carreira de mais de 23 anos entre Exército, Polícia Militar do Rio de Janeiro e Polícia Civil do Estado da Bahia, e poder passar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento dessa atividade de segurança pública para as pessoas. A Polícia Civil, como todas as outras polícias, ela tem uma regulamentação em relação aos seus policiais de como eles devem se portar nas redes sociais, na participação em podcasts, nas aparições públicas, e eu sou um bom cumpridor de ordem, né? Eu costumo a não contrariar as ordens dos meus superiores e eu cumpro rigorosamente aquilo que estabelece essas regulamentações. Entendo que a gente precisa ser inserido nessa era da informação, porque a gente consegue romper uma bolha que durante muito tempo ela foi dominada pelas grandes mídias. Então esses espaços são extremamente oportunos para que a gente possa falar sobre a verdade do policial, para que as pessoas entendam. Eu costumo dizer que eu não vim de Marte, eu sou pai, sou filho, sou irmão, tenho os meus sonhos, tenho os meus anseios e vim do mesmo lugar que todas as pessoas vieram. Só que eu me apresento para esse fronte para protegê-las. Eu apresento aquilo que eu tenho de mais valoroso, que é a minha vida, para cumprir com a minha missão. Costumo dizer, inclusive, que o policial ele é essencialmente um sacerdote,
porque ele cumpre com esse propósito de servir, de proteger, apresentando a sua vida em prol das pessoas, em prol da sociedade, para que todo mundo tenha a possibilidade de viver em paz e tenha prosperidade na sua vida. Então, eu não me sinto nem um pouco... eu me sinto muito tranquilo em relação a participar de podcast, de qualquer aparição pública. Primeiro, porque eu penso o que eu falo. Segundo, que eu reproduzo a minha verdade. E eu sigo os dogmas essenciais das operações especiais, que é ser, de fato, um multiplicador de força, né? Proliferar e ser um vetor de transformação nas vidas das pessoas e caminhar nessa guerra da era da informação de uma maneira bem efetiva, bem inteligente. Eu sou professor de pós-graduação, eu estou fazendo um mestrado de filosofia e eu percebo o quanto é importante que a gente tenha esses espaços e a gente possa ter esse momento para a gente conversar com a população que tanto carece ouvir sobre esse tema de segurança pública. Primeiro, você estava falando de sua extensa carreira, né, militar. Então você começa no Exército. Isso. Aí depois você vai para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Exato. Por que a Polícia Militar do Rio de Janeiro? Eu saí do Exército e o Exército ele consolidou alguns princípios, alguns valores morais que eu tive na minha casa. Então ali no Exército eu encontrei o meu verdadeiro propósito, que era servir as pessoas. É uma escola, considero que é uma reserva moral da nação. Passei 8 anos como oficial temporário, com muita honra. E quando eu saí do Exército, eu queria conhecer a guerra, porque no Exército a gente treinava muito e a gente operava pouco. Então eu queria colocar em prática. Pensei até em ir para a Legião Estrangeira, mas por uma questão pessoal, né, mais minha mãe, pedido de minha mãe, eu decidi ficar e fui para o Rio de Janeiro porque eu sabia o quanto que estavam acontecendo os embates naquele espaço. Eu não conhecia a guerra, eu queria conhecê-la. E ali é a verdadeira escola dos heróis urbanos, né? Tem até um livro que fala onde nascem os monstros. E no meu livro eu tenho uma parte que eu falo onde nascem os heróis. Então eu conheci muito dessa atividade policial militar lá no Rio de Janeiro. Tenho uma honra muito grande de ter o meu RG cravado na pedra, ter derramado muito sacrifício naquele solo. Mas realmente é uma atividade muito complexa. Me separei enquanto eu estava no Rio de Janeiro, e aí meus filhos voltaram para a Bahia, e foi, de fato, o que me fez voltar. Buscar uma maneira de voltar, e aí eu fiz o concurso para a Polícia Civil, passei no concurso, e voltei para a Bahia em setembro de 2016, e é onde eu permaneço até hoje. E vem cá, vamos já de cara aqui, eu quero que você me mostre aí o presente que você me trouxe, os livros. Me conte aí. Eu escrevi 2 livros, né? O primeiro livro, que é O Sacerdócio de um Operador Especial, Suor, Sangue e Sacrifício, que reproduz 10 histórias reais que eu vivi ao longo da minha carreira. 5 no estado do Rio de Janeiro e 5 aqui na Bahia. No dia 15 de setembro de 2023, quando o céu escureceu, a terra ruiu e o mundo desabou sobre nós, aqui na estrada do Derba, a gente perdeu um irmão nosso, Lucas Caribé, policial federal, num enfrentamento grande contra um grupo de insurgente criminal que tentava atravessar a estrada do Derba até ascender lá a área de Valéria. Esse irmão morreu, eu estava nesse embate, a minha equipe foi a primeira a chegar. Na oportunidade eu comandava a equipe da CORE. A gente resgatou Lucas, infelizmente já sem vida. Demos o suporte aos heróis da Polícia Federal que estavam sustentando bravamente um confronto contra 40 homens armados e conseguimos sair daquele... Um irmão nosso da CORE tomou um tiro no rosto, ficou cego. E ainda ali, melado de sangue, de suor e de muito sacrifício, eu pensei o quanto a gente tinha que mostrar para a sociedade a verdadeira história dos heróis anônimos que sangram por elas. Eu não tenho dúvida que a grande maioria da sociedade baiana naquele dia, 2 horas da manhã, estava dormindo, esperando acordar no outro dia, mas existiam homens, pais, filhos, que estavam no mato para confrontar o mal no seu local mais cruel e deixaram o que elas têm de mais valioso, a vida ali, né? Eu já vinha escrevendo esse livro muito devagar, mas depois daquele dia eu intensifiquei essa escrita e reproduzi esse primeiro livro, que fala sobre o sacerdócio. E aqui eu conto um pouco do antes das operações, durante as operações e o pós-operação. Falo sobre sentimentos e emoções, o quanto a gente deve gerenciar isso e o quanto a nossa missão interfere na vida das pessoas. Né? E o segundo livro, esse livro, inclusive, irmão, é importante fazer essa ressalva,
Ele é da editora Clube de Autores. E no ano passado, 2024, ele foi o best-seller. Foi o livro mais vendido da editora. Em meio a 3 mil títulos diferentes, esse foi o mais vendido. E aí, no final do ano passado... Já está aí na tela. No final do ano passado... Sangue... Esse é o primeiro, esse é exatamente. Sangue e sacrifício, certo. E aí eu lancei o segundo agora, que é a Mentalidade de Operações Especiais, Corações e Mentes. E esse aqui eu reproduzo os dogmas das operações especiais, passando pela fé, passando pela mente, passando pelo corpo, os ensinamentos que essa atividade tão dura das operações especiais nos apresenta. E como eu hoje, né, com a minha maturidade, 44 anos, eu entendo o verdadeiro propósito de um homem de operações especiais, que é ser esse modificador de ambientes, esse multiplicador de força, o quanto eu podia contribuir na vida das pessoas com esses ensinamentos. Porque a gente não pode presumir que ser operações especiais é algo exclusivo da polícia. Ser operações especiais é aquele camarada que se dispõe a fazer o máximo e o melhor todo santo dia. Aquele camarada que trava uma conversa com ele mesmo no espelho e ele se relaciona com as suas fragilidades e ele não permite ser dominado por elas. E que ele faz um compromisso de ser melhor com sua família, de ser melhor com seus amigos, de ser melhor como ser humano. Porque aonde nós estamos é uma passagem, né? Eu estar na polícia, daqui a algum tempo eu não estarei mais. Então eu não sou a polícia faz parte da minha jornada, mas eu sou um operador especiais aonde eu estiver. Meu pai, inclusive, e aqui eu quero mandar um abraço para ele, que é meu verdadeiro herói, ele foi delegado de polícia durante muitos anos e foi aposentado agora, né, compulsoriamente, depois que completou 75 anos. Então, ser delegado de polícia, ser policial, é uma fase da vida da gente, né? A gente costuma dizer que o principal operador especial, e isso é unânime, né? O principal operador especial da humanidade é Jesus Cristo. E ele nunca vestiu uma farda, ele nunca foi policial, mas ele deixou um lastro de legado, de princípios e valores, que até hoje nós cultuamos, nós buscamos para sermos seres humanos melhores, né? Então eu reproduzo nesse livro, que não é um livro para policial, é um livro para qualquer pessoa, os dogmas das operações especiais e talvez alguns ensinamentos que possam ser reproduzidos no dia a dia de qualquer um. O feedback que eu tenho recebido é que 30% são policiais que estão adquirindo, mas 70% são de outras áreas. É médico, é advogado, é administrador, que se encontra muito nos ensinamentos que são transmitidos no livro. E esse é o principal objetivo desse livro, né? Que massa. Trazer esses ensinamentos. Eu vou te presentear com os dois. Isso. Venha, dê logo. Antes que você esqueça e volte com eles para casa. Não, Ricardo? Não deixe isso acontecer não, Ricardo. Aqui, velho, massa. Linda, inclusive, a capa. A arte bacana. Legal, adorei e vou ler com muito carinho. Obrigado, irmão. E depois vou também, eu gostando, que eu sei que eu vou gostar, aí eu indico também pra galera, que a galera gosta de indicação boa. Meu irmão, vem cá. A pergunta que não quer calar. Essa semana, inclusive, eu fiz um vídeo, tô eu em casa, vendo TV, quase 1h da manhã. E a TV tá num volume assim razoável, eu tô ouvindo um barulho, mas eu tô tão concentrado na TV que o barulho me parecia, sabe quando você não tá muito prestando atenção, mas parecia um barulho como se fosse de obra, algum batistaca de obra, uma coisa assim. Aí depois eu me toquei, eu falei, não, porra, 1h da manhã, isso não é obra não, velho. Fui na janela olhar, meu irmão, guerra na federação, tiro pra todo lado. E aí eu só peguei o celular e gravei, né? Você não via da onde vinha, onde era, aí só captou o barulho, né? A barulheira. E eu falei, meu irmão, isso eu só tinha visto antes no Rio de Janeiro, sabe? Essa coisa, esse tiroteio e tal. E aí, velho, eu queria saber de você o que é, irmão, que tá acontecendo, né? O que é que tá acontecendo na Bahia que parece que assim, que da noite pro dia, a sensação é essa, que da noite pro dia virou Rio de Janeiro. Uma situação relativamente complexa. Primeiro é importante a gente entender um pouco da guerra, né, e as suas dimensões. Na Idade do Aço, as guerras elas eram vencidas, sobretudo, na dimensão física. Era uma guerra por território. Ali se iniciou a evolução das armas.
né? Primeiro as lâminas curtas, depois as lâminas maiores, as espadas, depois as flechas. Então se tomou uma conotação de distanciamento para ocupar essa dimensão física. E as polícias, elas são originárias das atividades do Exército, das atividades castrenses. Inclusive, muitos manuais do Exército, eles foram adaptados e até hoje são utilizados nas polícias como um todo, né? Então, o norte, o doutrinador da atividade policial é o Exército Brasileiro, são as Forças Armadas. Pós-Revolução Industrial, a guerra ela toma uma dimensão um pouco diferente. Ela passa a não ser somente na dimensão física, mas, sobretudo, na dimensão humana e na dimensão informacional. E aí está um ponto que a gente tem que entender. Hoje, frente a esse aumento sistemático da criminalidade, o embate na dimensão física ele é necessário para retomar o poder do Estado. Retomar o poder do Estado porque existem, de fato, áreas conflagradas em que insurgentes criminais tentam dominar determinados territórios, praticar quanto mais vários tipos de atividades ilícitas sem a ingerência do Estado. E para se manter a soberania do Estado, é necessário que a polícia ela faça as suas intervenções nessas áreas conflagradas. Mas não é a atividade de polícia que vai resolver o problema de segurança pública. Se a gente não entender que essa guerra ela não vai ser vencida na dimensão física somente, vai ser vencida na dimensão humana e informacional. E o que é a dimensão humana? É entender o que a sociedade precisa. É entender o que é essa área conflagrada, que as pessoas moram nesse ambiente conflagrado, onde existe um pseudo-estado paralelo tentando impor o seu poder, as suas regras, limitando as atividades da sociedade, da comunidade. O que é que essa sociedade anseia, né? Eu tenho a experiência do Rio de Janeiro, porque eu participei quase de todos os processos de pacificação nos Morros Carioca. Quase todos. Na Rocinha, por exemplo, eu passei mais de 40 dias dentro da Rocinha sem sair da Rocinha. É mesmo? Participei, inclusive, daquela prisão de NEM da Rocinha, que repercutiu muito, que ele saiu num carro com placa de diplomata, enfim. Então, eu conheço muito da realidade das instalações das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. Eu fiz parte de uma unidade de UPP, né, no 4º Batalhão, no Morro do São Carlos, da Mineira e do Querosene. E o que acontece? Acontece que você inicia uma ação policial para restabelecer o domínio daquele território, com que vértice? A repressora do Estado, a polícia armada, que vai lá e impor as suas regras. E as regras são as do Estado. Então, quando a polícia entrou, por exemplo, na Rocinha, a polícia cortou... A polícia não. Depois que a polícia entrou, o Estado veio e o Estado se fez presente para quê? Para começar a cobrar a energia elétrica. Começou a cobrar o gás, né? Retomou, o gás entrou lá, começou a tomar, tirou o gatunete da comunidade, então o cara da comunidade começou a pagar a Sky. Transporte clandestino, na Rocinha o cara pagava R$1, ia para o centro da cidade, colocaram transporte do Estado, né? Transporte convencional, regular. E a sociedade fez o quê? Aplaudiu, inicialmente. Porque ela fez, já que o Estado veio, que a polícia tomou o território e que agora o Estado está impondo as suas regras legais, eu vou ter a contrapartida, né? E a contrapartida é o que a sociedade anseia, como sociedade. O cara quer ter lazer, o cara quer ter uma educação de qualidade, o cara quer ter um atendimento médico decente, ele não quer estar morando num local insalubre, ele quer saneamento básico, ele quer iluminação. Então ele esperou o Estado chegar com isso, e o Estado não chegou. E quando o Estado não chega com isso, só permanece dentro dessa comunidade a vértice repressora. E o que o cara tinha como... Ele tinha como renda X e ele gastava Y na época do tráfico. Ele passou a gastar 2Y com a chegada da polícia. Porque ele pagava R$1 para ir para o centro da cidade. Na minha época no Rio lá era R$2,30. Então ele dobrou o valor para ir para o centro da cidade. O gás clandestino que ele pagava lá na comunidade era R$25. Ele passou a pagar 50. O gatunete que o tráfico disponibilizava era R$30 com todos os canais abertos. A Sky chegou lá cobrando 50 com 12 canais. Então ele começou a pagar mais, ele começou a ter que cumprir algumas regras que ele não cumpria, porque o Estado não se fazia presente, mas ele esperou a contrapartida do Estado.
Então, na dimensão humana, o Estado falhou. E aí começou a perder também na dimensão informacional, porque a narrativa era verdadeira. Qual era a narrativa? Que a polícia estava lá reprimindo. Reprimindo por quê? Porque quando dava 10 horas, eu participei de várias operações. 10 horas da noite tinha que fechar todo o bar, tinha que fechar. Não podia ter som alto. E a gente pedia 3 vezes, o cara não fechava, continuava cometendo a prática indevida. Aí a polícia, eu estava no batalhão de choque na época, utilizava o quê? Os meios para fechar. Aí, tiro de elastômero, granada, gás. O que é tiro de elastômero? Elastômero é aquele tiro de borracha, né? Começou a utilizar armamento com bala de borracha, por conta dos enfrentamentos que começou a acontecer, porque a população queria aquele lazer. Uhum. O Estado estava dizendo que não podia ter baile funk, acabou o baile funk. Então observe o quanto de trauma o Estado causou ali, e quem estava ali dentro, quem era a polícia. E o Estado não fez mais nada, pô. Não teve contrapartida nessa dimensão humana. Falhou as UPPs. A UPP falhou por conta disso. E a gente não vê hoje uma UPP que funcione da maneira como deveria funcionar. No início, foi ótimo. A comunidade ansiava pela presença do Estado, porque 95% de quem mora ali são pessoas de bem, por trabalhador. Isso. Que fica subjugado ao tráfico. Não pode falar nada, não pode se meter, não pode falar que é bom nem que é ruim. Mas ela anseia pelo que é certo. Quantas vezes, irmão, já passando em alguma casa, aqueles casebres velhos, que uma senhora abria a janela na gretinha e fazia sinal assim, como se estivesse rezando pra gente. E aquilo era um sinal de positividade. Ela estava querendo dizer, muito bom que vocês estão aqui, obrigado. Mas ela fazia aquilo ali ocultamente. Então ela estava realmente ansiando pela presença do Estado, da polícia. Mas foi só a polícia que chegou. E a polícia chegou com vértice repressor. E a polícia é o braço armado do Estado para o cumprimento das normas e das regras. Polícia Militar, no seu trabalho de policiamento ostensivo, para que o crime não aconteça. E a Polícia Judiciária, para identificar causador de crimes. Elucidar crimes. A polícia é isso. A polícia não faz serviço social. A polícia não abraça a sociedade na sua necessidade de saúde, na sua necessidade de lazer, apesar de tentar fazer. Na verdade até faz, né? Algumas ações assim, tipo, eu acompanho a Polícia Militar da Bahia e tem ações assim, tipo de distribuição de presente de comunidade no Natal, coisas que são uma iniciativa da própria polícia, Perfeito, dos próprios policiais. Que é para criar uma proximidade com a comunidade, mas aquele trabalho não é um trabalho de polícia. Claro, não é uma atribuição da polícia. Não é uma atribuição da polícia. Eu acho que existe a necessidade de um trabalho integrado de outras secretarias, de fato, uma política de governo de segurança pública para entender o problema de segurança pública, porque se fala muito da atividade de polícia inserida no problema de segurança pública. A atividade de polícia, ela é bem feita aqui na Bahia, porque se não fosse bem feita, estávamos como no Rio de Janeiro. Só que o policial aqui também não é onipresente. Nós temos uma quantidade de policial para atuar em 417 municípios, em uma dimensão territorial que parece um continente, o estado da Bahia. Um efetivo que talvez não seja suficiente, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Militar, para dar os enfrentamentos em todas as áreas, para estar presente como deveria estar em todos os locais. Mas o trabalho, quando é feito de uma maneira eficiente. Eu não sou de fazer propaganda de ninguém, mas eu conheço Marcelo Werner, doutor Marcelo Werner, que é o secretário de Segurança Pública, é delegado de Polícia Federal, quem eu tenho uma admiração, apreço grande. Ele faz um excelente trabalho, pô. Isso não resta dúvida. É um cara, irmão, que chega às 6 horas da manhã e só sai 10 horas da noite, pô. Ele é empenhado com o trabalho que ele tem que fazer para beneficiar a sociedade, beneficiar as pessoas, no máximo que ele puder fazer. Só que sozinho, ele não vai vencer essa guerra nunca. Sozinho, ele não vai vencer essa guerra nunca. Então, assim, não é a atividade de polícia que vai nos dar a sensação de segurança. É a possibilidade que a gente tem de entender o problema da segurança pública e dar as respostas certas para esse cenário. O que acontece? A Bahia, talvez seja até uma pergunta sua, mas vou até extrapolar. Vá, se jogue. A Bahia, ela vive de 10 anos para cá uma mudança na característica do insurgente criminal, né? Existiam várias facções pulverizadas no Estado. Essas facções eram ditas independentes. Quando você tem várias facções pulverizadas e independentes, é mais fácil de você atuar.
Tanto é que para você dominar, a primeira coisa que você tem que fazer é dividir. Elas não se comunicavam, elas queriam tomar conta de determinado território, queriam fazer, né, um conluio de práticas ilícitas, a polícia ia lá e resolvia alguns problemas esporadicamente, mas não era algo generalizado. De 10 anos para cá vieram 2 facções, uma do Rio de Janeiro e uma de São Paulo, querendo juntar essas facções, dominá-las, para criar um ambiente propício à integração, a você implementar uma cultura, uma ideologia criminosa naquele local para manutenção de território, para enfrentamento, para fortalecer a prática criminosa. A gente fala muito do tráfico de drogas. Rio de Janeiro, estatisticamente hoje falando, 30% daquilo que aquelas organizações, daquelas facções, naquelas organizações criminosas, elas obtêm de lucro, é do tráfico. 70% são de outros crimes. Então já não é mais só o tráfico de drogas. São todas as atividades ilícitas que não têm ingerência do Estado. Tipo, você vender gás irregular, fazer transporte clandestino, gatunete, cobrar pedágio para comerciante, impor essas regras. Você começa a aumentar o seu poder financeiro porque você começa a realizar várias práticas criminosas naquele local. Para você ter um açougue aqui, beleza, você vai ter que me dar 10 mil por mês. Para você ter uma farmácia aqui, você vai ter que me dar X. Casas populares no Rio de Janeiro, tem grandes centros populares com aquela construção daquelas habitações que foram dominadas pela milícia. A grande maioria de miliciano. Eles cobram, vendem. Então, domínio de terreno para lotear e para vender. Então, é uma junção de práticas ilícitas que não tem a ingerência do Estado, que o camarada consegue fazer porque ele domina determinado território com poder armado. E ele quer fortalecer o poder armado para ele continuar realizando a prática criminosa e que o Estado não se faça presente. Uhum. Na Bahia, a gente não chega num cenário como esse, mas se a gente não se preocupar, vai chegar. Essas 2 facções, elas tentam unir essas pequenas facções, fortalecê-las, inclusive com ideologia, porque assim, você tem o PCC, aqui a gente pode falar, PCC, que ela tem uma ideologia comercial. O cara é empresário. O que é que o empresário quer? Lucro sem risco. A mentalidade do PCC é essa, ele quer ter lucro e ele não quer ter risco. O Comando Vermelho não. O Comando Vermelho é ideologia de manutenção de território, de enfrentamento e de criar um espaço onde você possa viver ali e realizar todas as práticas criminosas, porque você não precisa sair dali. Então eles criam barricadas, áreas de seteira, eles criam ambientes, eles dão adestramento de guerrilheiro para os insurgentes, para que exista de fato um enfrentamento. Eles observem, se o Estado ele começa a perder o poder dele de Estado e começa a ser ocupado pelo insurgente, a gente está perdendo muito essa guerra. No Rio de Janeiro, o que é que acontece? A facção deixa o cara instalar a UPA, mas a ambulância só vai para onde o gerente do tráfico determina. O lazer, quem propicia é o tráfico. Quem bota o pula-pula, piscina de bola, fliperama, para os meninos jogarem, é o traficante. Então, observe que ele está começando a ocupar a lacuna que está sendo deixada pelo Estado. Da saúde, precisa de remédio, bate na porta do camarada, o cara disponibiliza o remédio. A gente ainda enfrenta no Brasil, nesse processo de segurança pública, outros problemas. A insegurança jurídica de você atuar nesse ambiente de guerra. Porque se a gente parar para pensar, a polícia ela está preparada para os enfrentamentos convencionais. O crime é um fenômeno inextinguível. A gente não consegue extinguir o crime. Agora a gente tem que ter ele no nível aceitável. A gente não está no nível aceitável da prática criminosa. Então o policial, teve uma briga aqui de vizinho, o policial vai lá intervir. Tem um problema aqui no bar, o policial vai lá intervir. Agora, quando você tem que pegar um grupo de homens armados de fuzis para entrar em determinada área conflagrada com homens armados de fuzis, aí já não é mais enfrentamento contra traficante, é contra a insurgência criminal. É uma perspectiva muito diferente. Uhum. E a gente não tem segurança jurídica para atuar aqui. Muitas vezes, a legislação ela é muito branda com o criminoso. Branda. Eu já prendi um cara com 50 quilos de cocaína e observe, tinham 50 quilos de cocaína dentro do carro dele
Ele foi abordado na paralela, eu prendi ele em flagrante. Ele foi para a delegacia custodiado, foi feita a perícia, ele saiu na audiência de custódia e foi lá na base cobrar a bola de futebol que tinha ficado lá na base. Você tá de sacanagem, não, é mentira. Eu tenho 2 filhos, pô, eu não preciso mentir, isso é um fato verídico. Ele foi preso no carro, quando eu tirei tudo da mala dele, eu tirei uma bola e uma chuteira, que estava na mala. E não afã de você levar o carro para a perícia, acabou que ficou jogado no canto. Eu não apresentei na delegacia, ficou jogado no canto. Muito possivelmente a gente ia jogar fora. Depois da audiência de custódia, ele voltou lá na base. Ele foi com a advogada lá na base pegar a chuteira e a bola. E vocês entregaram? A gente entregou a bola e a chuteira. Foi eu, inclusive, que entreguei. Eu prendi ele, se eu não me falha a memória, numa sexta-feira. Na paralela, às 6 horas da manhã. Ele foi lá na segunda. Rapaz. Então, é brando. Você desgasta a polícia fazendo o trabalho dela e descredibiliza, muitas vezes, todo o aparato que é feito para você conseguir cumprir determinado tipo de atividade. Pô. Você é questionado, muitas vezes, pelas suas ações legais, lícitas. Isso gera insegurança do policial, para o policial fazer o seu trabalho. Nessa guerra que tem acontecido, quem menos tem que pagar o preço é o policial. Porque é o único, de fato, que está indo para aquele enfrentamento. Quem está se colocando em um risco demasiado, gigantesco, brutal, é o policial, que vai para ali todo dia. Na federação, foi onde você fez aquela filmagem, no dia seguinte, quem estavam lá eram policiais. Foi feita uma operação gigantesca com vários policiais. Então quem foi para lá foram os policiais. Então a polícia, e muita gente fala para enxugar gelo. Se a gente não enxugar gelo, essa porra vai inundar, irmão. Vai inundar. A gente continua fazendo o nosso trabalho. Eu não me apego com aquilo que está fora do meu controle. Eu gero uma energia, um esforço para o que está dentro do meu controle. Então o marginal ele vai ser combatido em qualquer lugar. Não vai existir lugar que eu não vou buscar ele. Aonde ele estiver, eu vou pegar ele. A gente vai caçar ele em todos os lugares. Ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu. Da maneira como ele quiser pagar. Mas esse trabalho não vai resolver o problema de segurança. Eu tive ultimamente no México. Eu tive em 2 oportunidades no México. A primeira vez eu fui para fazer um intercâmbio. Puxa um pouquinho para fora. É isso aí, valeu. A primeira vez eu fui fazer um intercâmbio. E nessa segunda vez eu fui dar um treinamento para os caras da SWAT do México, né, de Chihuahua. E a diferença da cidade do México para a cidade de Salvador é que o cara não sente o crime tão próximo como a gente sente aqui. Eu vi em várias oportunidades as pessoas transitando tranquilamente no centro da cidade. Inclusive, uma coisa me chamou a atenção, porque a gente parou para comprar algumas coisas para comer, era 10 horas da noite, e eu vi um carro parado com uma mulher e uma criança, e a mulher jogando mexendo no celular. Eu falei, rapaz, num lugar escuro desse, ela tá aqui tranquila? Aí o pessoal falou para mim, ninguém vai vir roubar ela aqui, não. Eles não fazem isso, porque eles é atacado, né? O crime deles é um crime, não é o varejo, não é o que vem para cima da comunidade. O que acontece muito aqui é que a gente transitando no horto, a gente pode ser assaltado aqui no horto. Você está com o seu carro, você pode ser assaltado. Lá não acontece muito isso. Lá eles estão preocupados com grandes exportações, com a guerra entre o Estado e eles, com outras organizações criminosas, enfim, outros cartéis. E não chega na sociedade, não chega na comunidade como chega aqui. Então a gente sente esse medo de transitar, a sociedade sente esse medo, porque a impressão, como você filmou, é que está cada vez mais próximo da gente. Uhum. Porque sempre existiu. Talvez mais em áreas conflagradas, em áreas mais afastadas, né? Em ambientes onde as pessoas tinham um poder aquisitivo menor. Mas começou a se aproximar de um local onde as pessoas têm maior poder aquisitivo, têm um maior poder intelectual, têm maior poder, realmente poder, né, de política no Estado, enfim. E começou a incomodar todo mundo. E a gente, nesses últimos 10 anos, a gente tem percebido que esses enfrentamentos eles têm acontecido com tanta frequência por conta dessas 2 outras facções que eu citei, uma do Rio e uma de São Paulo, tentando juntar, tentando unir essas facções menores, integrá-las. E isso que é uma desgraça, Deus me perdoe a palavra.
Mas o ruim, o pior de tudo é isso. É que eles começam a ter interação, integração, se comunicar com outros estados. A gente sabe que existem vários faccionados aqui, inclusive baralho do crime na Bahia, que estão homiziados no Rio de Janeiro, dando ordem no Rio de Janeiro aqui na Bahia. Porque lá eles percebem um ambiente mais favorável para eles permanecerem. Aqui, ainda nem tanto, né? Eu costumo dizer aqui que uma viatura com 8 policiais, com bons, entra em qualquer lugar. A gente não sente dificuldade ainda de entrar em alguns lugares aqui, não. Como no Rio você tem. Mas a gente precisa enxergar essa política de segurança pública de uma maneira mais efetiva, que não vai ser somente com embate. Porque o embate a gente vai dar hoje, a gente vai dar amanhã, a gente vai dar todo dia. E eles vão continuar se fortalecendo. A gente tirar um hoje e amanhã entram 2. Então parece realmente que é esse enxugar gelo. Então a gente tem que pensar além disso. Além disso é trabalhar nessa dimensão que a gente está trabalhando aqui para que a população ela entenda o trabalho policial. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem tido muito problema pós-operação. O pós-operação é assim, é o efeito colateral do pós-operação. Aquela de, que o policial chegou lá atirando, que o policial matou o inocente. Isso é muito ruim para a polícia na sua atuação. Porque descredibiliza, diminui o ímpeto do policial de ir para lá. Então essa narrativa ela não favorece, na verdade favorece o criminoso. Então a gente tem que mudar essa narrativa. A gente tem que vencer essa guerra informacional. E a dimensão humana que é a junção de todos os órgãos, de todas as secretarias, de todo mundo, que se envolva de fato para resolver esse problema. Porque não vai ser polícia. A gente vai contratar 100 mil policiais e não vai dar resposta. Não vai resolver esse problema. O que eu vejo, Piton, é o seguinte, cara. Assim, como observador, né? Não sou um entendido de segurança pública nem nada, mas sou um cidadão e vejo o que está acontecendo. Velho, e a gente também ouve aquela conversa de bar. Ouve conversa de WhatsApp, né? As pessoas falando muita coisa. Tipo assim, é muito difícil entender por que é que o judiciário pega um cara desse, solta, pega um cara desse, solta, pega, solta e entra nessa coisa que você falou de enxugar gelo, né? E a galera fala, rapaz, hoje os tentáculos dessas facções estão no judiciário, estão nos poderes, poder executivo, poder legislativo, tá abraçando tudo, né? Você acha que isso é possível? Eu acredito muito nas instituições. Tanto na instituição policial, como instituição Ministério Público, como a Justiça. Eu ainda acredito muito nessas instituições. Mas é lógico que com a evolução do crime existem ramificações em todo esse sistema. Se a gente falar que é mentira, que não existe, a gente está aqui sendo mentiroso. Essa é uma verdade. Essas estruturas organizadas, elas, nessa prospecção de cenário, elas vêm se alimentando de grandes possibilidades para se inserir nas estruturas do Estado. Então o cara forma um maluco advogado, vai ser advogado da facção. O cara investe em fulano para entrar em determinada instituição, Ministério Público, o cara entra na instituição, entra no judiciário. E você cria um ambiente propício para que a prática criminosa ela aconteça e que quando chegue nessas estruturas você tenha um suporte, você tenha uma base, né, que vai abrandar, por exemplo, a maneira como vai se enxergar essas pessoas. Acredito que a gente tenha nessas estruturas, essas ramificações, ainda de uma maneira muito incipiente, como acontece na polícia. Eu fui da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é uma polícia muito complexa, né? Dita a polícia ela é mais corrupta do mundo, mas eu conheci muitos homens muito honestos, muito fiéis às suas missões, ao seu propósito, e conheci o outro lado também. Eu conheci o policial bom, eu conheci o policial ruim. Em todo lugar existe. Meu irmão é promotor de justiça. E eu converso com meu irmão. Não é por... Rafael. Não é por ser do Ministério, ser promotor que é bom. Não é bom porque é um cara bom. Mas existem pessoas ruins em todos os lugares. Existe no Ministério Público, na Justiça, existe médico ladrão. Em todos os lugares vão existir isso. Mas nesses ambientes institucionais, favorecendo a prática criminosa, é o que dá trabalho para a polícia. Mas esse não é o problema. Talvez a gente tenha que ter uma avaliação na reestruturação do nosso sistema penal.
revisitar as leis, revisitar a maneira como a gente se relaciona com o caso concreto, né? Com o que está acontecendo. Eu ouvi o professor Visacro, em uma palestra dele há pouco tempo atrás, ele falando, não tem como você prender o cara com arma de guerra, com um fuzil, né, automático, que a polícia não tem, mas o vagabundo tem um fuzil automático de guerra, e a pena dele ser de 10 a 3 anos, porque é associação ao tráfico. 10 a 3 anos, o cara vai ficar preso 3 anos. Daqui a pouco o cara tá solto, né? O camarada que comete homicídio qualificado, mesma coisa. A gente conhece vários aí que em 2 anos e meio, 3 anos estão soltos. Meu Deus do céu, velho. Então, assim, é isso que precisa ser revisto. Essa política de desencarcerar. Desencarcerar o preso. Será que a solução é desencarcerar o preso? Será que a solução é você levar o camarada para a audiência de custódia e a preocupação na audiência de custódia é se ele foi molestado, ameaçado ou agredido pelo policial? Ou a prática que ele cometeu? Porque na grande maioria das vezes o que se leva em conta é você foi bem tratado, te bateram, te torturaram, te agrediram? Não. Então tá tudo bem. Mas se esquecem do que ele cometeu como prática criminosa. E eu te dei um exemplo que para mim pouco importa, irmão, se o cara é réu primário. Mas o cara foi preso com 50 quilos de cocaína. Eu não consigo imaginar como um cara desse ele pode viver em liberdade sem, pelo menos, pagar pelo crime que ele cometeu. E 2 dias depois. Qual é a mensagem que a estrutura do Estado deu para ele quando ele voltou para a favela, quando ele voltou para aquela associação e falou assim, pai, já tô solto? Qual a mensagem que a gente deu? É isso que eles levam, no coração. Aí o cara vai ter que pagar os 50 quilos, ou seja, ele não deixou de praticar, ele vai ter que praticar em dobro sem ganhar nada, porque ele vai ter que pagar os 50 quilos que ele perdeu. Então a gente está, inclusive, incentivando o cara a cometer a prática criminosa. Senão ele morre. A justiça do crime, ela é rápida, ela é célere e ela é brutal. Faça, se não morre. Não tem 2 instâncias. Não tem 2 instâncias. Não tem progressão de regime. Não tem impeditivo legal. O cara vai e mata. O cara pega 2 adolescentes, simplesmente porque são de outra comunidade, e tinham foto fazendo um número na mão, e cortam os caras, esquartejam. Então, a brutalidade do crime também me assusta. E eu acho que essa brutalidade se relaciona muito com a maneira como a gente trata. A maneira como a gente enxerga. A gente que eu falo, sociedade, Estado, justiça, a prática desse crime. A gente banaliza muitas vezes. E quem está nessa lide, nesse fronte, já cheguei no cativeiro, irmão, para resgatar uma menina que foi sequestrada, uma menina boa. Ela foi sequestrada dentro da comunidade. Ela estava saindo da padaria de onde trabalhava. Os marginais sequestraram ela porque queriam pegar a irmã dela. Eles queriam matar a irmã dela, sequestraram ela, ligaram para a mãe dela e falaram, a gente está aqui para trocar. Você me entrega uma, que eu te devolvo a outra. Uma era envolvida, a outra não era. Como é que a mãe consegue escolher? A mãe procurou a polícia, a divisão de sequestro fez um excelente trabalho e a gente chegou no cativeiro. Conseguimos resgatar essa menina do cativeiro. Traumatizada, pô. Foi estuprada. Os caras mijaram-se em cima dela, defecaram em cima dela. Causaram um trauma tremendo numa menina nova, sem a menina ter feito nada. Nesse evento, eles, por impetuosidade, decidiram enfrentar a polícia. E nesse enfrentamento eles tombaram, não resistiram e morreram. Mas muito possivelmente, se tivessem sido presos, talvez, pelo tempo que tem, já estariam soltos. Já estariam no convívio social, cometendo prática criminosa novamente. Eu não vou dizer o nome não, mas a gente viu recentemente um cara que é um criminoso extremamente conhecido aqui no estado da Bahia, que teve progressão de pena. Pô. O cara é um criminoso nato. Ele, para você ter ideia, ele é o idealizador de uma dessas facções que hoje cometem barbaridades aqui na Bahia. Ele teve a progressão de pena. Você sabe o que eu acho também, cara? Eu acho que assim, tipo, observando tudo isso que você tá falando e mais o que outras pessoas do meio jurídico falam e tal, né? Colegas que são advogados ou estão em algum
papel dentro dessa engrenagem. Eles falam assim, rapaz, o prender e soltar esses caras virou negócio. Negócio. Tipo assim, é lucrativo no final das contas, né? Você também soltar, abrandar a pena, né? Eu digo, profissionais que não são sérios, de chegarem e, né, sei lá, um juiz descarado, ele pode chegar e negociar como é que se diz isso? A pena e tudo mais, e vamos lá, não, solta por causa disso, daquilo, tem habeas corpus, tem não sei o que lá, vira negócio, né? Com certeza, irmão. Eu sou um entusiasta da atividade jurídica, né? A minha formação acadêmica é Direito. Tenho grandes amigos que são advogados criminais, né? Criminalistas aí, renomados, inclusive. E tenho vários embates com eles de entendimentos opostos. E eu acho que isso é válido, porque não existe unanimidade. A unanimidade ela é burra. E eu acho que a gente tem, né, o advogado como profissional, ele tem todo o direito de utilizar os artifícios que ele puder utilizar juridicamente para favorecer o seu cliente. Mas só. Nada além do artifício jurídico, ele deve ser utilizado para soltar o seu cliente, ou para favorecer o seu cliente, que é como você falou. Quando você extrapola a possibilidade jurídica, né, a possibilidade legal para favorecer, é aí que a merda acontece. É que você vai ter que ter, né, um apoio de fulano de tal lugar para liberar. Né? Aí a coisa começou a ficar errada. Aí o cara começou a praticar crime. O cara começou a se inserir na prática criminosa também. Porque uma coisa é você advogar e atender os direitos do seu cliente. Se é certo ou não, aí eu não entro nesse viés. Eu não faria. Mas as pessoas fazem. Alguns amigos meus fazem. Não entro nessa celeuma. Agora, você extrapolar o seu limite legal de atuação para favorecer o seu cliente, aí que é o problema. E a gente não viu isso acontecer uma vez, não. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. Né? Para isso, a gente tem que ter, de fato, a possibilidade de revisitar as nossas leis penais, o processo penal, a maneira como a gente trata o criminoso no Brasil, a maneira como a gente enxerga esse criminoso no Brasil, entendendo, inclusive, a peculiaridade de cada local, para a gente poder ser menos brando, para a punição ser mais severa, para que ele tenha, no mínimo, uma preocupação quando ele for preso, porque o que a gente vê é que não acontece. O cara vai preso dando risada. Esses dias, o próprio secretário de Segurança Pública veiculou na página dele um marginal preso na audiência, falando, eu sou inimigo do Estado. Todas as vezes que vocês entrarem lá, eu vou atirar contra vocês. E se eu não tiver, eu vou mandar os meus meninos atirarem contra vocês. Aí a promotora fala, a juíza fala, eu estou entendendo isso como uma ameaça. Ele fez, entenda como a senhora quiser. Vocês são os meus inimigos, eu sou inimigo do Estado. Pode escrever aí. Vocês não me amedrontam. E esse não é entendimento dele, não, irmão. É da maioria. Ele simplesmente falou o que muitos queriam falar e muitas vezes não tiveram oportunidade ou não tiveram coragem. Mas é dessa forma que eles veem. Infelizmente, a gente tem que ter a possibilidade de apresentar a ele a força necessária que ele precisa conhecer. Senão, vira bagunça, vira baderna. Agora, Piton, uma coisa que eu acho, assim, sempre me perguntei, me peguei pensando nisso, cara. Como é que... Quer mais água, velho? Não. Sempre me peguei pensando nisso. Por que é? Já que é uma atividade, né? Vamos analisar agora de forma bem fria. É uma atividade extremamente perigosa, onde você tem... Estou pensando agora como o cara que está lá, né, trabalhando no tráfico. Ele tem um inimigo que é a outra facção, ele tem um inimigo que é a polícia, ele tem um inimigo que é o Estado. O que é que inspira, cara, a juventude, uma galera que, sabe, acabou de sair da infância, entrou na adolescência, o que é que inspira, cara, essa nova geração a dizer assim, eu quero passar por tudo isso? A gente poderia passar uma tarde aqui falando sobre isso. Seria, inclusive, o entendimento filosófico do ser humano, né? O ser humano, na sua essência, ele já é ruim, ele já é mau. A gente ensina as pessoas a serem boas.
né? Porque o que é ruim já vem intrinsecamente dentro do ser humano. Ninguém vai para a sala de aula para aprender o que é inveja, o que é avareza, né? Isso já está internalizado. Vem de fábrica. A gente aprende a ser bom. E o camarada que nasce naquele ambiente ali, naquele espaço, que é muito pervertido, é muito suscetível a você tentar encontrar alguém que lhe sirva como exemplo. E o seu exemplo é aquele cara que te estende a mão quando você não tem nada, você passa a criar uma síndrome de envolvimento emocional com ele gigantesca. Porque aquela comunidade que vive ali, naquele reduto, naquele ambiente, ela está carente de tudo. Ela não tem nada. Eu ando nos piores lugares aqui de Salvador. E eu afirmo para você, de cátedra aqui, que eles não têm nenhum básico para ter dignidade, pô. Então, quando ele encontra um cara que dá para ele R$10 para ele jogar fliperama, o cara dá R$50 para ele poder ir na mercearia comprar os biscoitos que ele gosta, o refrigerante, ele começa a criar afetividade com esse cara. Ele não começa empunhando arma, não, pô. Ele começa o cara pedindo para ele, ó, vá ali e fale com a Dona Maria que eu quero 10 quentinhas, só isso. Toma aqui R$10. Então, o único que estende a mão para ele é o cara que tá dando R$10. E daqui a pouco ele tá trazendo a quentinha. Aí ele já passa a ganhar 20. Aí daqui a pouco ele já tá levando a droga. Ele passa a ganhar 100. Daqui a pouco o cara chega para ele e fala, qual é o tênis que você gosta, velho? Pô, eu gosto daquele. O cara traz e compra um tênis para ele e dá de presente. Então, o cara tá ocupando um espaço emocional, um espaço que ninguém nunca ocupou. E que é o homem armado, o traficante armado que está ocupando. Além disso, a proliferação hoje da bandidolatria. Você vai para no Rio de Janeiro acontece há muito tempo, né? Que são os bailes funks. Hoje aqui na Bahia é paredão. O paredão, a música do paredão, ela é de promiscuidade e de apologia à droga e à arma. Os homens que promovem o paredão são os homens das facções. Então tem homem armado de fuzil, tem homem armado de pistola. E eles favorecem aquele espaço, eles propiciam aquele ambiente. E as pessoas estão ali naquele ambiente, usufruindo daquele som, né? Estão usufruindo daquele momento de lazer e estão se atrelando, se aliando a essa prática criminosa, mesmo que elas não queiram. Está deixando com que aquilo entre na sua casa. Está permitindo que aquilo faça parte da sua vida. Porque a gente vai no paredão e o cara acha normal. Tinha gente armada de frente, meu filho, isso aqui é normal, todo dia tem. Ele já normalizou que não tem como você normalizar uma situação como essa. Homens armados ali. E são esses caras que estão se tornando os heróis dos meninos. O herói do menino é aquele cara que está ali, que está com correntão de ouro, que está com correntão de diamante, que está pegando a menina mais bonita do bairro, que está andando numa motona, que está com a arma na cintura e que está cheio de dinheiro, dando para todo mundo. O menino olha, não tem expectativa de nada, não vai para a escola, às vezes não tem o que deveria ter nos bancos escolares, vai para casa, não tem nada em casa, e está vendo um cara como aquele ali, que nasceu no mesmo lugar que ele, mas que agora tem poder, ele quer o poder daquele cara. Ele quer estar no lugar daquele cara, ele quer estar do lado daquele camarada. E é assim que a gente vê as coisas acontecendo. E é realmente uma vida desgraçada. Porque tem facção dessa que vive dentro do mato. Não é nem para dizer que vive em uma casa, não. Vive dentro do mato, em barracas dentro de mato. Vivendo uma situação muito difícil, mas o cara quer. Ele quer ostentar a arma, ele quer ter o poder. Ele começa a ser massificado por uma ideologia de pertencimento, né? De que o Estado é inimigo, de que a polícia é inimiga, de que ninguém quer o bem dele, que eles têm que se fortalecer para que eles possam prosperar. Tem facção dessa que utiliza artifício no Rio de Janeiro, o artifício bíblico, pô. A religiosidade para atrair para cá, para o lado errado. Então, eles conseguem se entranhar nesse espaço e cooptar essas pessoas, muitas vezes por falta de outras coisas. Você não tem um ambiente que o menino tenha lazer, pô. Você não tem um ambiente que o menino passe o dia inteiro estudando, por exemplo. Que venha para casa e consiga se alimentar direito. Agora, eu acho que também, Piton, eu acho que, velho, mesmo que você dê
É isso que me preocupa. Mesmo que você dê escola de qualidade, mesmo que você dê atividade na escola e tudo mais, eu acho que a parada nunca esteve tão fora de moda. Tipo assim, a gente, quando era jovem, né, muitos de nós, inclusive, a gente via a escola como um lugar, porra, besta. Tipo assim, a gente já tava na escola, os pais botaram você ali, você tinha uma imposição de estar ali, mas se você pudesse não estar ali, muitos de nós não estaríamos ali. Sim. Ponto. Certo? Perfeito. Estaria jogando bola, estaria indo no shopping, qualquer outra coisa, menos na escola. Eu acho que essa nova geração, e aí vou falar de todas as esferas sociais, é como se a escola tivesse deixado de ser, passado a ser mais desinteressante do que já era. Sabe? Perfeito. E aí você tem, juntando com isso que você tá falando aí, a pessoa olhar um cara que, porra, não é só o traficante, não. Eu vou falar um monte de outras profissões novas que surgiram e, obviamente, não tô botando uma similaridade moral nelas, mas, por exemplo, não existia na nossa época o influencer. Com certeza. Então, porra, a gente mirava em quê? Mirava em ser médico, mirava em ser um bom advogado, mirava em ser jogador de futebol, um atleta. Perfeito. Até aí, velho. Tudo bem, tá tudo massa, certo. né? Agora, quando você fala que o cara é um influencer, que, tipo assim, a gente pode olhar o Instagram do cara todo, o YouTube do cara todo, você fala, pô, isso não somou em nada em minha vida, sacou? Não é nenhuma influência. Nada, não tem influência boa de nada. Mas o moleque vê assim, porra, esse cara tá morando numa mansão, o cara tem 18 anos, tá morando numa mansão, o cara tá viajando pra Dubai, o cara tá viajando para Maldivas, o cara tava... Ele não mira na escola, velho. Isso não faz o cara mirar na escola. Aí tem isso, aí tem o tráfico, aí tem... Então, a escola, velho, passou a ser um ambiente... Assim, começa a fazer menos sentido ainda pra um jovem, isso que eu quero dizer. Com Sabe? certeza. Eu acho que a gente vem de um mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, e a gente começa a entrar no mundo BANI, que é o mundo das fragilidades. O mundo das fragilidades não pode nada. Você não pode nem dizer o que é certo ou o que é errado. Porque gera sempre interpretações diversas e você pode ser condenado por uma interpretação sua, individual. Uhum. Nesse ambiente extremamente complexo e ambíguo de você atuar, você tem esses espaços permissivos e você não tem nada a oferecer ao jovem que ocupe uma lacuna que está aberta. Então, se ele enxerga o influencer, para mim, é até menos mal. Eu prefiro até que ele queira ser um influencer daquele do que ele queira ser, né, um traficante. Né? Mas muitas vezes é o que está mais próximo dele. Uhum. É o que ele tem mais facilidade, o cara que ele consegue encontrar, o cara que estende a mão para ele. Né? E como a gente quebrar isso, não é só com escola, logicamente. A gente não vai conseguir fazer isso só com escola. A própria possibilidade de romper essa bolha da informação é importante. Se a gente parar para ver, na nossa época, você assistiu Rambo? Claro, todos. Pronto, todos. Um homem só vencia o Vietnã. É mesmo. E balas infinitas. Infinitas, não acabavam. Comandos para matar. Porra, comandos para matar. Me diga um exemplo de policial bom no Brasil. Você assiste os filmes brasileiros, novela ou filme brasileiro, o policial é ladrão, é corrupto, barrigudo. É o pior. O estereótipo do policial brasileiro é uma merda. Então a criança, se ela não tem uma perspectiva de um bom policial, ela nunca vai querer ser um bom policial. Eu me surpreendo hoje com a minha rede social o quanto de criança vem até mim. Que massa. Pô, tio, quero ser igual ao senhor. Eu tô vencendo a guerra. Eu tô fazendo o trabalho de beija-flor. A floresta tá pegando fogo, todo mundo foi embora. Até o leão tá indo embora. Aí ele olha pra cima, vê o beija-flor indo e voltando. Ele, beija-flor, você vai morrer queimado, meu filho. Aí o beija-flor olha pra ele e fala assim, todos os senhores são covardes? Eu não sou. Eu tô enchendo meu bico de água ali na fonte e tô jogando aqui no fogo. Se vai surtir efeito, eu não sei. Mas se todo mundo tivesse pegando água e se estivesse jogando, talvez a gente conseguisse apagar o fogo. O que é que eu tô querendo dizer com isso? É que se a gente não consegue romper essa bolha e mostrar uma perspectiva diferente da polícia para essa comunidade, esse jovem nunca vai querer ser policial. Ele nunca vai querer ser um médico, ele nunca vai querer ser uma pessoa do bem. Porque a única contrapartida do traficante, e por isso que eu falo do policial, é o policial, pô. Se o menino na comunidade só entra o traficante e a polícia, pô. Não entra mais ninguém, pô. Ele vê o médico esporadicamente, o buzu, não vai nem no fim de linha.
Ele não pode nem querer ser o motorista de ônibus. Então quem é que ele pode ser? Ou o traficante na cabeça dele, ou o policial. E se a gente não mostra um lado humano do policial, um lado que chame a atenção dele, ele nunca vai querer ser esse lado daqui. Então na comunidade, às vezes, na comunidade, eu dou o tratamento que cada um merece. Eu levo bala no meu bolso. Bala de chupar. Bombom, tipo Sete Belo e... Na época da gente, Sete Belo e maçã verde. Não é calibre 40. Exatamente. Sim. Então, sempre que possível, a gente, dá para o menino e conversa com a criança. Alguns lugares são muito arredios, porque o traficante não pode ver eles conversando com a gente. Putz. Mas sempre que a gente tem essa proximidade, ou dentro da casa, a gente tenta transmitir uma imagem diferente. Porque a primeira coisa que a criança faz quando a gente entra na casa, sabe o que é? Chorar. E ela chora de medo. Porque na cabeça dela, o policial não é bom, é ruim. E quando a gente começa a mostrar o outro lado, você começa a quebrar algumas barreiras que ela criou, porque ela imaginava que o policial era ruim. Então essa narrativa, ela não pode ser de um lado só não, ela tem que ser dos dois lados. E foi por isso que eu entrei nessa guerra da informação, para tentar prosperar uma visibilidade diferente do policial, né? Mostrar que o policial não é o que vocês estão pensando que é, pô. Agora, por outro lado, Piton, aí me permita fazer fazer um papel aqui de advogado do diabo. Perfeito. A gente entende que também parece haver um excesso em certos momentos. Me dá a impressão, e aí, óbvio, não vou generalizar, mas eu percebo, da mesma forma que você falou assim, a criança, ele olha assim, eu só posso ser policial ou posso ser bandido. Muitas vezes, eu tenho uma impressão que tem alguém que tem uma índole que não é muito boa. Ele quer ser policial para poder exercer esse poder que é validado pelo Estado e de chegar e botar pocando, chegar, sabe, extravasar mesmo, talvez coisas negativas que tenham dentro dele e em cima de pessoas inocentes. Volto a dizer, respeito demais as corporações, admiro muito. É quem tá no front, é quem tá com o peito na frente para tomar bala por mim. Não nego isso e deixo toda a minha admiração. Mas me parece que a polícia também acaba atraindo muita coisa que não presta. Isso é verdadeiro ou isso é uma impressão errada? Irmão, a polícia é o reflexo da sociedade, né? A polícia ela não consegue se dissociar da sociedade. Então, somos entes da sociedade. Então, existem policiais bons, existem policiais ruins, que depositam as suas fragilidades ou as suas questões nesse ambiente que não deveria acontecer. O que eu percebo muitas vezes é que o sistema corregencional, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, eles são céleres em vários casos, justamente para não permitir que isso seja uma constante, que isso seja uma regra. Essas, para mim, são as exceções que devem ser combatidas. E o que eu vejo também de alguns anos para cá é uma mudança, na verdade, uma quebra de paradigma na busca para ser policial. Então, para você ter um exemplo, não que isso diga muita coisa, mas já dá para a gente perceber que o panorama é um pouco diferente. Na última turma de formação da Polícia Civil, que não é de delegado, dos investigadores, quase que 90% são advogados. Então, advogados de OAB que que não querem mais ser advogados e querem ser policiais. O que esses homens e essas mulheres vão reproduzir na rua tem muita relação com a formação que eles têm, de onde eles vieram. Então, os concursos eles têm se tornado mais difíceis, as pessoas têm buscado mais esses concursos, e eu acho que a régua da polícia ela tem aumentado, sistematicamente. Aumentado no sentido de melhorado. Né? A gente viveu muitos anos atrás aí com a polícia que você passava no Rio de Janeiro mesmo, você passava na porta, vem cá, velho, quer ser polícia? Quero, entre, bota a farda e vai ser polícia. Hoje não é mais essa realidade. Então, se existem exceções com excesso, e que eu também não acho que é certo, acho que deve ser combatido, deve ser enfrentado, porque isso gera
um efeito para todos. Devastador, né, velho? É para todos, não é só para quem cometeu, não é para todo mundo, porque a pessoa começa a te enxergar como igual a ele que cometeu aquela prática. O interessante é que a prática positiva, ela é obrigação. A prática negativa, ela é proliferada como se fosse uma realidade do policial. Mas eu acho que isso tem mudado, eu tenho percebido essa mudança na característica da polícia. Os excessos, eles têm sido combatidos pelo sistema correcional, mas isso existe porque somos da sociedade. Não tem como a gente se afastar disso, porque o erro é inerente do ser humano. O ser humano vai cometer erro. Acho que a academia, né, a formação também da polícia, ela tem que ser voltada e está sendo feito para essa perspectiva de enxergar a comunidade como próximo, esse senso de empatia que não está escrito em lugar nenhum, mas que você tem que reproduzir no seu trabalho, senão você tende a falhar. O que eu disse é ser justo, né? Dar o tratamento que cada um merece. Né? As pessoas às vezes falam, a polícia entra atirando, irmão. Eu tenho 24 anos nessa atividade, eu nunca entrei atirando em lugar nenhum. Eu sempre retribuí a força de acordo com o que estavam me atirando, fazendo contra mim. Se atiravam contra mim, eu tinha a possibilidade de atirar, eximindo, inclusive, pessoas inocentes naquele espaço, eu fazia. Se eu não podia, eu nem fazia. Eu nem faço. Então, é aquela capacidade que o policial tem que ter de entender o ambiente operacional e dar a resposta certa a determinado tipo de ambiente. Agora, os excessos acontecem, as coisas estão acontecendo aí e estão sendo tratadas. Mas não acho que é uma regra, não. Acho que é uma exceção. Uma coisa que eu percebo assim, né? Quando as forças especiais, seja de onde forem, entram em algum lugar, eu percebo, mesmo como leigo, muita técnica, né? Muita técnica. Um cobrindo o outro, angulação ali, aqui, não é aquela afobação, né? Esse tipo de técnica você encontra também no traficante, na galera que está combatendo vocês? Ou é uma coisa mais assim, armamento pesado e menos técnica? Eles só têm vontade de atirar. Eles têm muita arma, eles têm muita munição e eles têm vontade de atirar. Eles querem confrontar porque eles querem manter, querem fazer aquela manutenção do território. Então eles vão de fato para o enfrentamento, como eu disse, né? Está se criando essa cultura de confrontamento, de enfrentamento policial. Então, para manutenção do território, a gente tem que confrontar. Quando a viatura chega, eles atiram. Eles, logicamente, que buscam algum tipo de técnica. Tem ex-militares, já aprendi ex-militar, faz parte de facção. Então, eles tentam ensinar alguma coisa. Mas entre a capacidade técnica do policial e a capacidade técnica do vagabundo é entre um Fusca e uma Ferrari. Eles estão muito aquém desses enfrentamentos com a gente. É por isso que a gente costuma dizer o seguinte, velho, é melhor se entregar, pô. É melhor entregar a arma e vai preso, porque pelo menos vai ser a justiça, porque se vier para o enfrentamento, a grande probabilidade é que ele tombe nesse enfrentamento, né? Mas as armas pesadas não acabam tirando essa diferença técnica? Não, porque hoje a gente consegue criar uma similaridade de equipamentos, né? Hoje, graças a Deus, as forças policiais elas já dispõem do armamento necessário para os enfrentamentos que ela tem nesses ambientes urbanos. Então a gente utiliza armas de todos os calibres, de 7.62, 223, 9mm. A depender do tipo de atividade, do tipo de missão e do tipo de terreno, a gente utiliza o melhor armamento que a gente dispõe para fazer a intervenção naqueles ambientes. Então hoje a gente não tem, aqui na Bahia, uma diferença gigantesca entre a arma que o vagabundo utiliza e que o policial utiliza, não. O insurgente criminal utiliza uma arma similar à nossa, mas que para estar na mão de um insurgente criminal, irmão, é complicado. Ele não comprou isso na loja, né? Ele não foi na loja comprar um fuzil. Que o policial não pode comprar, mas o vagabundo tem o fuzil na mão. E é um fuzil parecido com um fuzil de guerra. Fuzil com equipamento holográfico, fuzil com mira laser, carregador alongado. Eles têm isso. A gente tem também, mas eles têm. Então, existe hoje não existe essa diferença grande entre o armamento que a polícia utiliza e o traficante, não. Você acha que a Bahia, ela tá... Se a gente puder dizer assim, uma média brasileira em relação à criminalidade, a Bahia tá abaixo, tá acima, tá na média? Eu vou te perguntar isso porque eu, como cidadão daqui, a sensação que eu tenho
né, é que aqui explodiu. Cada pessoa tem uma explicação para isso, é a quantidade de facção, é isso, é aquilo, é a guerra diária entre eles, etc, etc. É chegada de outras de fora, né? Como é que você vê isso, cara? Piorou, melhorou, tá igual ao Rio, tá pior que o Rio, tá mais... Não, nem tá perto do Rio de Janeiro, como é que você vê isso? Pior do que o Rio não tá. A gente não pode permitir que chegue ao que chegou no Rio de Janeiro. Primeiro que a estrutura geográfica do Rio é um pouco diferente da nossa. Apesar de ter algumas áreas parecidas, mas ainda é muito diferente. O Rio tem um ponto marcante que é a década de 80, onde a polícia ali ela não podia fazer as intervenções nas áreas conflagradas, nos morros cariocas. Né? Na época do governo de Brizola, enfim, o que fortaleceu muito o poder bélico e o império dessas facções nessas áreas. E talvez o estado que tenha mais ex-militar do Brasil, né? O maior contingente do Exército é no Rio de Janeiro. Então, como é o maior contingente, também é um contingente que mais dispensa. O cara faz o serviço militar obrigatório e você dispensa esse cara. Então, em muitas áreas conflagradas, você tem muitos militares lá. Então, eles realmente se cercaram de um ambiente muito propício à prática criminosa, fortaleceram as áreas de entrada, criaram verdadeiras fortalezas nos acessos às comunidades, né? Extremamente difícil de você acessar. Hoje, para você fazer uma operação, por exemplo, no Complexo da Penha, você tem que ter 200 policiais, 300 policiais, senão você não faz. Com apoio de blindado e de helicóptero, né? E teve até uma regulamentação recentemente que impediu a utilização de helicóptero, enfim. Mas a Bahia ainda não chegou no Rio de Janeiro. No entanto, houve de fato um aumento desses embates entre essas facções, o que gera uma sensação muito ruim de segurança para a comunidade. Porque ali, na federação, quando você filmou, você mesmo longe, você sentiu o efeito. E esse efeito é um efeito psicológico que talvez até pior do que você, né, estar perto. Você, meu Deus, pode vir para cá, o tiro pode pegar aqui, minha família, e amanhã o que é que a gente vai fazer? Então houve de fato um aumento dessas guerras das facções para dominar os territórios. Como houve esse aumento, a polícia começou a fazer as intervenções nessas áreas e gerou também um aumento dos enfrentamentos. Então, se a gente for pegar a estatística, para você ter ideia, a gente recuperou só esse ano mais fuzil do que em 2024, a gente prendeu mais gente do que prendeu em 2024, houve redução do número de homicídios. Então, existem algumas reduções e alguns números que são muito favoráveis à segurança pública da Bahia, mas eles não reproduzem a sensação da comunidade. O que você, como sociedade, como comunidade, sente. Por quê? Porque houve, de fato, esse aumento dos enfrentamentos entre as facções para dominar determinados territórios. E isso não ficou mais nas áreas periféricas. Isso passou a ser também nas áreas centrais, principalmente aqui da capital, né? Região como o Nordeste de Amaralina, como Federação, né? Áreas bem próximas ali, Calabá, que teve recentemente uma situação ali. Então hoje a gente precisa dar uma resposta para não permitir que essas facções de fato dominem esses territórios. Porque gera na comunidade essa sensação. E como o cara ele pratica várias ações ilícitas, ele não vai ficar só restrito àquele ambiente ali, né? Ele vai sair para roubar carro, ele vai sair para roubar celular, ele vai sair para roubar farmácia, ele vai fazer um sequestro relâmpago. Então eles começam a juntar várias práticas ilícitas e isso direcionado à sociedade, direcionado à população que está nesse ambiente, né? Entendi. Vem cá, explica aí esse negócio da sua camisa, esse hang loose de caveira, OE35, o que quer dizer OE35? OE35 quer dizer Operador Especial número 35, é meu número de Operador Especial, porque é um número que você crava na pedra e só tem esse número. No 35 não vai existir mais nunca. Pô, então só tiveram até hoje 35? Não, já tem... A gente está em 202. Que é pouco, né? É. É pouco, tipo assim, na história das operações especiais ter 200 e pouco? É o número... Porque assim, cada estado tem o seu, né? Ah, certo. Tudo bem, 200 e poucos aqui. É isso, formados aqui no estado da Bahia. E em operação hoje são quantos? O suficiente, 24/7. A gente não costuma não dizer o número, porque outro dia, inclusive, numa operação, aí o perito fez, rapaz, a gente vai descer para fazer a perícia lá embaixo? Eu falei, nós vamos.
Ele, pois, tem quantos homens aí? Eu falei 80. Ele fez, graças a Deus. A gente vai descer com 80 homens. A gente começou a descer, ele me chamou, ele fez, pô, irmão, eu só tô vendo 8. Eu falei, 8 vezes 10. Aí ele fez 80. Eu falei, um operador especial vale por 10 homens. É uma brincadeira que a gente faz, logicamente. E isso não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém. Deixe isso claro aqui. Mas são mais treinados. A gente é melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, assim, o homem de operações especiais, ele é melhor nas intervenções em áreas conflagradas, operando em ambientes de alta complexidade e dando resposta a crises instaladas. Mas o camarada, por exemplo, que faz atividade de inteligência, ele é muito melhor na atividade de inteligência do que eu. Perfeito. O cara que faz a parte da investigação criminal do homicídio, ele é muito melhor do que eu no que ele faz. Perfeito. Porque fica parecendo que só a gente que é bom. Isso não é a verdade. Eu conheço muitos policiais, inclusive, que são referência para mim, que não são operadores especiais. Mas, enfim, o número, ele se relaciona muito com a atividade, porque a unidade de operações especiais, ela treina muito. Então, ela vive em uma tríade. E essa tríade é treinar, operar e dar treinamento. Então, se a gente não estiver operando, se a gente não estiver trabalhando, realizando atividade na rua, a gente está treinando ou a gente está dando treinamento para alguém. Essa é a realidade da unidade de operações especiais. E é isso que fortalece a possibilidade de você fazer intervenção em áreas conflagradas e lograr êxito nas suas missões, porque realmente o treinamento ele é extenuante. E ainda rola esse treinamento que a gente via, né, como é o nome do filme? Tropa de Elite. Tropa de Elite, que pega o cara em terra na lama, o cara fica com a cabeça de fora, tem que comer minhoca, tem que beber xixi. Tem essas coisas mesmo ou é mito? Ali é o filme, né? Sim. A realidade é pior do que o filme. Cabas do céu. Mas lembrar aqui, vamos anotar aqui, ó, não fazer concurso para polícia, muito menos as operações especiais. Não, porque na verdade, irmão, as operações especiais, o curso de operações especiais, ele caminha em 4 frentes, né? A primeira delas é você atuar de uma maneira bem intensa no atributo da área afetiva do cara, para você tentar entender de que maneira ele reage frente a ocorrências de alta complexidade. E você não consegue fazer isso em condições normais de temperatura e pressão. Então você tem que levar o cara realmente ao esgotamento físico e mental para ver se mesmo esgotado física e mentalmente, ele tem a capacidade de raciocinar de maneira efetiva e eficiente dentro do cenário de alta complexidade. Porque imagine que essa unidade ela só vai operar quando for o último recurso do Estado, onde o meio convencional ele não tem capacidade de intervir, a unidade de operações especiais vai. É aquele momento em que o cara está abraçado com a refém, com a arma na cabeça, e você tem um protocolo de gerenciamento de crise para quê? Para salvar vidas e preservar a lei ali. Então a capacidade, por exemplo, do sniper ter de neutralizar aquele agressor, da equipe de entrada ter de entrar ali para resgatar aquela refém. Então são ocorrências realmente complexas. E para isso o cara tem que ser testado. Ele vai ser testado fisicamente, psicologicamente e tecnicamente. O curso vai testar ele nessas esferas. Para ao final dele saber se ele está apto ou não a realizar atividade de operações especiais ou não. O natural do curso é que você tenha 20% de formado. Então ingressam ali, vamos lá, 100 e 20 se formam. Ou ingressam 50 e 10 se formam, né? 5 se formam. Foi o que aconteceu até no último, agora se formaram 6 policiais. E essa é a realidade dos cursos de operações especiais. Por quê? Porque você trabalha como último recurso. Se a unidade convencional ela ainda tem uma margem de erro, a unidade de operações especiais ela não pode pensar em margem de erro. Então ela tem que ser, de fato, o último recurso sem erro. Porque o erro vai gerar a vida de alguém. Então é como se a polícia convencional não conseguisse dar um enfrentamento, aí você aciona a unidade de operações especiais, que é o último recurso do Estado, né? O único recurso de polícia do Estado, de segurança do Estado, para resolver aquele conflito ali. Então não dá para errar. É por isso que o treinamento realmente é rigoroso, né? É rigoroso porque você tem que selecionar o cara em todos os aspectos, né? Entendi. Atributo moral, atributo psicológico, atributo técnico, para ver se ele está apto a cumprir aquela atividade. Não é para dizer quem é o melhor ou quem não, mas o cara está pronto para cumprir aquela atividade ali. Entendi. Meu irmão, caveira, caveirão, viu? Deixa eu aproveitar e fazer aqui o nosso merchan, Cabito. Pessoal, o Pulse tem como patrocinador aqui a Uranus 2 e toda a generosidade da Uranus, que com 30 anos é hoje uma das empresas mais respeitadas de comunicação visual do Brasil.
Pois é, e não é à toa não. É uma equipe que consegue entender a sua real necessidade de comunicação visual e te entrega a melhor solução. Então, Cabas vai mostrar aqui a solução que a Uranus deu para o nosso estúdio. Então, vocês estão vendo aí esses painéis que estão aí ao lado da televisão, ao lado da mesa. São painéis impressos diretamente no PVC. E o que isso quer dizer? Isso é uma revolução. Eu que venho da publicidade. Antigamente, para você fazer isso, você tinha que ter a chapa de PVC, adesivar, plotar com adesivo essa chapa. E isso, com o tempo, acabava deformando o PVC pela própria tensão do adesivo. Então, dessa maneira, não existe mais isso. Além de ser mais prático, de ser mais bonito, de ter mais resolução, ela ainda por cima não deforma, não estraga e você pode utilizar agora para qualquer coisa que você queira. Estandes, cenário de podcast, decoração de sua casa, se você quiser. Então, queria mandar um abraço forte aqui para Uranus 2, em especial para Pedrinho, que gentilmente topou o desafio de apostar no Pulse quando ele ainda não tinha nem começado. Então, beijo para vocês, obrigado. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, foi massa nosso papo. Obrigado, irmão. Adorei te conhecer, velho. Uma indicação aqui de nosso amigo Favela 9, que, porra, um abraço, bicho. Obrigado aí por você ter apresentado essa figura e que, velho, eu realmente te desejo o melhor, que você, né, continue se aperfeiçoando, continue com essa paixão de combater o que deve ser combatido e que Deus te proteja sempre, que você entre numa operação dessas sempre iluminado e protegido pela espiritualidade, velho. Obrigado, irmão. A recíproca é verdadeira. Eu te disse no início, vou dizer de novo. Sou fã do seu trabalho. Continue firme, mesmo diante de todos os intempéries, de todas as adversidades que nós sabemos que enfrentaremos, né? Que enfrentamos e ainda enfrentaremos. E eu rogo a Deus que abençoe grandemente a sua vida e Ele, com toda a sua benevolência, misericórdia, te dê sabedoria para você trilhar a sua vida de maneira profícua, cuidar da sua família e ser sempre vitorioso nas guerras que você se dispuser a lutar. Que Deus te abençoe, conte comigo. Espero que você faça uma boa leitura. Depois me dê o feedback e tamo junto, irmão. Muito obrigado. Um prazer grande participar. Super prazer. Tô com o seu WhatsApp já. E assim, sem dúvida nenhuma, hein, Cabito? Vão surgir outras oportunidades de assuntos específicos que a gente pode, de repente, se você tiver disponibilidade, vir aqui para a gente falar. Um acontecimento, alguma coisa que rolou ligado à segurança pública. Já deixo aí esse convite permanente para... Conte comigo, irmão. Tô junto. Beleza? Massa. Valeu, irmão. Massa, valeu mesmo. Obrigado, Ricardo, pela presença aqui. Ricardo, vocês não estão vendo. Inclusive, a gente tem que providenciar essa câmera. A câmera do sofá. A câmera do sofá. Ricardo tá ali, que é o irmão aqui de Douglas e nos prestigiou também aqui. Obrigado por ter vindo. Galera, é isso. Olha só. A gente volta na próxima quinta-feira. Obrigado pela sua audiência. Nunca se esqueça, a forma que você tem de apoiar uma iniciativa de conteúdo 100% independente, sem nenhuma verba pública envolvida. Não aceitamos verba pública por nada nesse mundo. Aqui a gente faz as coisas sem também nenhum apoio de nenhum outro grupo de comunicação. Então isso é ser 100% independente. Para você apoiar, é fácil, rápido. É o like. Você vai dar um like, você vai se inscrever se você não é inscrito e você vai ativar o sininho. Só isso. Acabou. Não estamos pedindo Pix, não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo nada. Somente que você reconheça dessa maneira que faz toda a diferença pra gente. É isso. A gente adora estar aqui por vocês. Um beijo e até a próxima.